Põe uma comissão do movimento espírita, não há togas, não há profissionalismos dentro da doutrina. Quem quiser ser um expositor espírita, basta querer, basta ter boa vontade, estudar um pouquinho, né? Ter o coração aberto para passar à frente o conhecimento. Pôde estar presente nos dias da Semana Espírita, porque ela passou por procedimento cirúrgico, está, né, em repouso, mas ela esteve à frente, junto com os coordenadores, para que esses dias, para que essa semana pudesse se tornar realidade. E é tão gostoso, né? Nós espíritas estarmos juntos, reunidos, ficamos um tempo sem fazer a semana presencialmente por conta da pandemia. Então a gente está junto, reunido, falando de Jesus, falando do Evangelho, é muito gratificante. Vamos então preparar os nossos pensamentos, nosso corpo biológico, nosso corpo espiritual, com o auxílio da espiritualidade amiga que aqui se encontra nessa casa, que está preparando o ambiente, que também veio participar, veio escutar um pouquinho do consolo, do esclarecimento, das orientações que vem daí esse baluarte do movimento espírita. Aqueles espíritos amigos que vieram antes de nós e abriram os caminhos necessários para a sedimentação da doutrina espírita no Brasil e nos corações amigos. Vamos orar aquele mestre amigo, mestre Jesus, governador do planeta Terra, que olha por todos nós, incansavelmente, há bilhões de anos. E também aquele Espírito que está ao nosso lado, o mentor espiritual, o mentor de cada um, confiado pela misericórdia divina, para que possa nos orientar e nos esclarecer nessa caminhada terrena, nosso anjo guardião. Vamos pedir para Ele que esteja ao nosso lado, nos orientando, facilitando aos nossos juízos, que a mensagem do Cristo possa fazer sentido e que a gente possa, aos poucos, colocar em prática dentro das nossas limitações. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, me dê bons conselhos e boas inspirações sob a luz imperecível do Mestre Jesus. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E continuando ao momento da poesia espírita, nós também falamos ontem da necessidade da gente trazer a arte espírita novamente à tona, porque pela arte a gente pode sim aprender, tanto com o Evangelho ou a literatura espírita. De uma obra espírita ou de uma passagem do Evangelho é possível você fazer uma poesia, é possível você tirar uma letra de uma música, fazer uma pintura, um desenho, fazer um teatro, uma dança. E nesses movimentos, nesses contornos pedagógicos que vêm a ser também a arte, nós podemos aprender muito. E agora a arte espírita está em voga, né? Ontem o Divino bem lembrou que a União Espírita Mineira está criando a área da arte espírita e aí, consequentemente, os conselhos regionais espíritas, as alianças municipais espíritas e os centros espíritas também vão criar um departamento, uma área para esse fim. Então, aquela pessoa que quiser fazer um poema, que quiser escrever uma letra de uma música, uma pintura, um desenho, de uma passagem de uma obra espírita, vamos supor, há 2000 anos, tem passagens lindas, né? Do encontro de Públio com Jesus, nas margens do lago de Carfarnaum. Pensa que pintura linda poderia dar um poema retirado dessa passagem. Quem leu sabe do que estou falando. Toca profundamente nossos corações. Então, estão todos convidados, quem quiser fazer a sua arte, apresenta ao centro espírita em que participa, né, em que frequenta, para ser analisado e ser publicado, porque a luz não pode ficar debaixo do alqueire. A gente tem que levantar ela para que ela possa ser iluminada. Bom, então hoje nós vamos convidar a presidente da nossa casa, Bezerra de Menezes, a Lúcia, para fazer o momento da nossa poesia. Boa noite, né? Primeiramente agradecer a presença de todos vocês. E hoje eu vou recitar a poesia de Amaral Ornelas, Ave Maria.
Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então que Maria, que nossa Mãe Santíssima, possa abençoar nossos caminhos, iluminar a nossa vida e nos dando sempre esse amor, esse carinho, esse devotamento que todas as mães têm pelos seus filhos. Que nós busquemos em Maria esse amor tão grandioso e tão puro. Que todos agradeçam a presença e que possamos saborear, desse banquete espiritual que nós estamos tendo o privilégio de viver essa semana. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Estamos muito felizes por podermos compartilhar essas lições que nós aprendemos no meio espírita. Ficamos felizes pelo convite e já antecipadamente nós já vamos fazer uma justificativa, porque o que nós estamos trazendo, material de pesquisa, muitos já conhecem, às vezes até muito mais bem preparados do que eu para apresentar o tema. E devo confessar a vocês que sobre Leon Denis posso dizer muito pouca coisa eu conhecia. Por isso já estou antecipando meu pedido de desculpas, porque às vezes vou me embaraçar em algum detalhe e vocês não reparam não. Mas o importante é que eu aprendi muita coisa com isso. Isso para mim foi maravilhoso. E vou tentar passar algo daquilo que eu pude perceber nessa pesquisa. Então nós começamos a ver a biografia de Leon Denis. Ele nasceu numa aldeia chamada Fouque, situada nos arredores de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846. Uma família humilde, e como a maioria dos cristãos, ele não teve uma vida muito fácil. Desde cedo enfrentou grandes dificuldades, E nós sabemos que esses missionários fazem essa escolha justamente com esse objetivo: mostrar para nós que ainda estamos na retaguarda, que nós também somos capazes. Apesar de tantas dificuldades, de tantos empecilhos, de tantos obstáculos, nós também temos essa capacidade. Vai depender do nosso esforço, da nossa perseverança. Não é isso? Então, Leon Denis, pelo seu esforço, ele deixava
de participar das alegrias da juventude, da mocidade, para ir buscar conhecimento em livros nobres, livros sérios, onde trazia conteúdo que iria satisfazer a sua busca, a sua sede de conhecimento, não é? Então ele se tornou um autodidata, não tinha uma escolaridade muito alta, cursou até o 4º ano, assim como o nosso Chico Xavier, e de lá para cá ele mesmo é que buscou esse conhecimento, essa intelectualidade, essa visão das obras que ele pôde entender melhor nos seus estudos. Aos 18 anos, ele se tornou representante da empresa em que trabalhava. Então ele era obrigado a viajar por todo o país. Um ponto favorável, porque na medida do que ele ia aprendendo, ele distribuía o seu conhecimento nos lugares onde passava, não é? Então, ele era obrigado nessas viagens, em situações que manteve até a sua reforma, né? A reforma aqui, acredito eu, que é quando ele estava se aposentando, né? Porque ele também esteve no exército, e quem serviu o exército, chega a uma certa idade e se diz um soldado reformado, é assim? Então, até essa idade, ele manteve essa profissão, essa busca de estar oferecendo os seus trabalhos a essa empresa. Ele gostava muito da música, adorava música. Sempre que podia, assistia uma peça, uma obra, uma ópera, né? Um concerto, alma sensível, né? Porque a música traz uma energia maravilhosa. Nós vemos aqui os corais que estão trazendo para nós uma energia maravilhosa que nós absorvemos e nos ajuda na nossa harmonização. E além disso também, eu esqueci de detalhar aqui, ele era amante da natureza. Se aproximava da natureza e mergulhava naquele universo natural onde ele se refazia. Coisa muito importante para todos nós que devemos sempre buscar a presença da natureza, não é? A imagem viva de Deus perto de nós, não é? Não fumava, era exclusivamente quase vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Ele buscava na água a sua principal fonte de líquido, né? Então ele tinha esse hábito, como um bom pesquisador, bom estudante, ele tinha o hábito de observar as prateleiras das livrarias para ver quais as obras que ele tinha interesse. Essa busca pelo conhecimento que já trazia, né, desde da sua infância, esse desejo de conhecimento, essa busca por ter domínio da ciência, do conhecimento, da sabedoria em si, né? E um dia, quando ele estava já nos seus 18 anos, ele passou próximo a uma livraria, a uma estante, e aqui está escrito o acaso, né? Nós podemos colocar entre aspas, porque nós sabemos que isso aí não existe, né? Fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra do título inusitado e que cativou a atenção dele de uma forma extraordinária. Era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E ele então adquiriu esse livro e já no mesmo dia começou a viajar nessa filosofia trazida por Allan Kardec através da codificação dos Espíritos, né? Então, esse foi o início, aquele encontro. Nós poderíamos até visualizar como deve ser um missionário. Nós sabemos que ele foi um missionário. Foi preparado no plano espiritual para dar continuidade
às obras da doutrina espírita, ao movimento espírita nascente na França. Foi contemporâneo de Kardec, né? Então, naquele momento em que ele fixa o seu olhar no Livro dos Espíritos, uma nova luz surge na sua estrada. O próprio Denis diz: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Olha que interessante. Olha como que é a percepção de um espírito amadurecido, um espírito que tem uma visão mais ampla da vida nos seus aspectos imortais. É uma obra clara, completa e lógica, né? Estava tudo de acordo com o que ele trazia no seu mundo íntimo de concepção sobre as leis universais, sobre o porquê da vida. Já tinha isso, porque não foi somente naquela existência, naquele simplesmente ler o Livro dos Espíritos ou estudar o Livro dos Espíritos uma ou duas vezes, é que ele teve essa sensibilidade e essa maturidade para perceber isso aí. Isso foi desenvolvido ao longo da sua história evolutiva, não é? O que nós estamos procurando realizar hoje, graças a esse despertar da nossa consciência, não é isso? Então, a teoria espírita dissipou minha indiferença. Por que será indiferença? Antes de ter o contato com a doutrina espírita, os fatos, o que se passava no dia a dia, para ele não chamava a atenção, né? Não tinha uma solução de continuidade, porque aonde ele ia, o materialismo estava presente. Era aquela ciência materialista. Todas as obras que ele conhecia ainda não preenchiam o espaço vazio que estava no seu mundo íntimo para completar aquilo que ele já tinha concretizado na sua história evolutiva. Então ele diz aqui: dissipou minha indiferença, porque antes os fatos que aconteciam ao seu redor, para ele ficava indiferente, porque a maioria do povo dizia assim: morreu, acabou, né? Era sempre assim. Até hoje ainda existe alguns que têm essas ideias, né? E as minhas dúvidas, todos nós, quando nos aproximamos da doutrina, especialmente desses livros das obras básicas, somos preenchidos em todas as dúvidas. Ela tem resposta para tudo o que nós atravessamos, o que nós já atravessamos, o que nós estamos atravessando e o que nós ainda iremos enfrentar nos tempos vindouros, não é? E ele diz: como tantos outros, eu procurei provas, fatos precisos que confirmassem minha fé. Porém, esses fatos demoraram a vir. De início, insignificantes, contraditórios, misturados com embustes e mistificações. Estiveram longe de me satisfazer e eu teria renunciado, de uma vez por todas, a qualquer investigação, se não estivesse sustentado por uma teoria sólida e princípios elevados. Perceberam a gravidade que é a filosofia espírita? O que ele estudou, o que ele aprendeu, ele estava procurando fatos para confirmar, através das manifestações, que naquela época eram em toda parte, não é? Mas então ele está dizendo aqui: de início os fatos eram insignificantes, muitos contraditórios, assim como Kardec também relata isso
em suas obras, não é? Especialmente na revista espírita, misturados com embustes, com enganos, armadilhas, ciladas, não é? E mistificações. Será que isso aqui nós já encontramos nas nossas reuniões? Será que nós já tivemos alguma notícia dessa aqui nos nossos tempos? Então nós precisamos de entender que essas manifestações, para que sejam percebidas com a sua realidade e o porquê que acontecem daquela forma, temos que estudar e perseverar, manter firmes, porque se ela traz o que ele está dizendo aqui, ó, uma teoria sólida, está dentro da razão, da lógica, do bom senso, como Kardec mostra para nós nas obras básicas no Livro dos Espíritos, a verdade ela pode ultrapassar gerações, é a mesma verdade. Ela é como o sol, nós vemos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdade dissipa os mais densos nevoeiros, pode ser a noite mais tenebrosa. A verdade é o sol que vem iluminar nessa noite, vem clarear para nós o nosso caminho. Então ele está dizendo aqui, uma teoria sólida e princípios elevados. Só quem não se deu ao cuidado de estudar, de analisar o conteúdo da doutrina espírita, somente aqueles que se apegam muito mais aos fenômenos maravilhosos que chamam a atenção visual e não se atêm à essência daquela mensagem, do porquê daquele fenômeno, extrair a essência, a moral, o ensinamento profundo, não percebe. E Denis percebeu, né? Então são princípios elevados porque nos preparam para um futuro melhor, futuro da nossa felicidade verdadeira, que pode estar na pátria espiritual ou mesmo aqui, quando estamos encarnados ainda, nos mostrando, nos dando direção, referência, segurança na caminhada. É isso que a doutrina nos oferece quando nós buscamos seriamente. E ele ainda completa: parece com efeito que o invisível quer nos provar, medir nosso grau de perseverança, exigir uma certa maturidade de espírito antes de nos revelar seus segredos. Olha só. A percepção de um espírito que tem uma visão de vida muito além da matéria, muito além do cotidiano da terra, né? O invisível, os planos superiores, quer nos provar. Aí nós vamos pensar então, e nós não fomos provados, ou não estamos sendo provados? Quando nós temos um anseio, um desejo, e às vezes desistimos nas primeiras tentativas, né? Ele então está dizendo, o invisível, aqueles que nos direcionam o futuro da humanidade, eles muitas vezes nos querem provar a nossa perseverança, o nosso grau de perseverança. Exigir de uma certa maturidade espírita. Essa maturidade vai depender justamente do nosso esforço, para nós chegar no grau de conhecimento que nós desejamos. Não é estacionar e dizer assim, eu conheço tudo sobre o Evangelho, conheço tudo sobre a doutrina dos Espíritos, eu acho que está bom, agora eu vou viver minha vida. A nossa busca é constante, os desafios são constantes, a todo tempo, a todo dia.
Por isso é que nós somos convidados a exercitar aquilo que nós já adquirimos de conhecimento. E é justamente esses desafios que se tornam para nós o impulso para buscar algo mais. Mais conhecimento, mais experiência, mais maturidade de espírito. Né? Nós então vamos perceber que muitos que estamos na casa espírita, às vezes tem aquela frase de André Luiz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é? Mas nós percebemos que existem muitos irmãos que já estão há muito tempo na casa espírita e ainda não abraçaram nenhum servicinho, mais simples que seja, na casa espírita. Não acha tempo, ou quando é convidado para um trabalho de passe, quem sou eu? Porque para fazer o passe tem que fazer o curso, tem que se preparar, não é? Então nós temos que observar esses detalhes que ele traz, em poucas palavras, o que nós no nosso dia a dia passamos. Porque a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Mas esse consolo não é só aquele acalento. Ela nos dá a responsabilidade, coloca em nossas mãos o que nós devemos fazer com o nosso conhecimento. O que nós poderemos fazer para a obra. O que Jesus trouxe, nós temos que dar continuidade para que toda a humanidade possa receber essa luz. A doutrina espírita é o desenrolar de todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, nós temos que aprender. Nós não precisamos de pensar que temos que sacrificar. Às vezes, quando é um que tem uma responsabilidade, como Denis, Chico Xavier e outros, então, eles se sacrificam, porque são apóstolos. Nós vimos ontem o que é a definição de apóstolo. Nós vimos o companheiro Nilson comentar que alguns dizem Leon Denis, ou apóstolo. Eu imagino que Leon Denis não gostaria de ser chamado de o apóstolo, ou o cara. Ele gostaria de se chamar apóstolo, defensor da causa da doutrina. Porque como ele, tivemos aquele que é o lá de, como é que chama aquela cidade? Sacramento, Eurípides Barçanufo, Matão, nós tivemos outro grande apóstolo, né? Caibar Chútil, e assim foram vários, que estão às vezes desconhecidos. Então, não é o apóstolo, é um dos apóstolos, e como vão surgir outros ao longo da história, Chico Xavier, né? Então é nesse sentido que nós devemos de observar o grau de maturidade. A espiritualidade não espera de nós aquilo que nós não podemos oferecer, mas é para o nosso próprio bem nós colocarmos em prática, em ação, tudo aquilo que nós já aprendemos, para que nós possamos dar seguimento na nossa evolução. Leon Denis se encontrava nessa fase de seus trabalhos e pesquisas, quando um acontecimento importante, Leon Denis se encontrava nessa fase de seus trabalhos e pesquisas, quando um acontecimento importante se produzia em sua vida. Tá certo, estou fazendo a leitura errada, desculpa. Nessa fase, ele estava empenhado, e aconteceu um fato importante na vida dele, né? Que foi Allan Kardec foi convidado a fazer uma palestra na cidade onde ele estava, né? Allan Kardec tinha vindo passar alguns dias em casa de amigos, e todos os espíritas de Tourine tinham sido convidados para cumprimentá-lo. Então ele relata: éramos bem os 300 convidados, em pé, e apinhados uns aos outros,
sob as árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava em sua fisionomia meditativa. Iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre a mesa no meio do jardim, produzia um aspecto fantástico. Então foi após essa passagem de Kardec que eles fundaram um grupo espírita, né? Ele está dizendo aqui, ó, do qual Denis se tornou secretário, o doutor Aguzoli, os senhores Rebondinho e Paz e os irmãos Walt eram os seus principais membros. Lá os fenômenos, olha a observação, lá os fenômenos ainda eram bastante medíocres. As mensagens obtidas pela escrita, as manifestações de ordem física, pareciam mais animismo do que intervenção dos espíritos. Pessoas pertencentes a outros grupos sofriam obsessões bastante graves. Olha aí. Então, imagina o que é quando começa na doutrina espírita essa teoria que tem que ser colocada em prática. Os médiuns, na maioria das vezes, despreparados, porque não tinham conhecimento e muitos não se davam ao estudo, não procuravam se adentrar na teoria espírita, para que pudesse ser um melhor instrumento. Nós sabemos disso aí nos meios onde se estuda a mediunidade, né? Os fenômenos da mediunidade. Compreendi aí como é perigoso entregar-se à experimentação espírita sem preparação, sem proteção eficaz, e esses exemplos me tornaram reservado em tais matérias. Olha que interessante. Então, pelas experiências, ele está tirando essa conclusão aqui, né? É perigoso nós nos entregarmos às experiências das manifestações sem a devida preparação. O que nós aprendemos nas nossas casas espíritas? Precisamos primeiro entender como se produz o fenômeno mediúnico, o porquê que eu estou tendo aquela influenciação, através do estudo metódico, em grupo, para que eu possa ter condições de trabalhar com esse instrumento, com essa ferramenta que é a mediunidade, que vai só favorecer o meu crescimento, o meu aprimoramento, né? Então, existem muitas pessoas que querem vir na doutrina espírita pedindo para que seja tirado deles aquela faculdade, para que eles não venham a ter os incômodos que a mediunidade provoca. Porque realmente, quando nós temos a sensibilidade mediúnica e algum irmão está no plano espiritual carente de socorro, nós absorvemos daquela energia desequilibrada, né? Aqueles pensamentos conturbados e de todas as ordens que nós sabemos. Então precisamos de aprender a ter o domínio diante desses fatos que faz parte do despertar, do afloramento da nossa mediunidade, da eclosão da mediunidade, e que nós vamos ter o devido cuidado de aprender para não deixar que esses fatos tomem conta da nossa vida cotidiana. Assim? Não é isso que nós aprendemos? No ano de 1882, marca em realidade o início de seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo, o positivismo, olha só. Então não foi fácil realmente. O apóstolo tem que provar a que veio, por que ele está ali com aquela responsabilidade. Materialismo até hoje ainda existe um bloqueio muito grande, mas aqueles que não querem entender, ou não estão maduros o suficiente para serem tocados pela luz espiritual da doutrina, né? E o positivismo? Nós sabemos que o positivismo foi uma criação de Comte, na época, e ele usou muito bem, e até hoje é usado esse método positivismo, porque a ciência usa o método de comprovação através dos fatos, manipulando os materiais que ela quer para surtir o resultado.
Então, através disso aí, até hoje é feito essa análise. Mas o positivismo e a ciência não têm ainda a percepção e a aparelhagem, vamos dizer assim, os instrumentos próprios para tirarem uma conclusão dos fenômenos espirituais. A parapsíquica está evoluindo para isso, né? A metapsíquica está evoluindo para isso, mas ainda não chegou a esse conteúdo que nós já estamos na doutrina desde quando aprendemos com essas lições de Kardec. Não é isso? Então foi muito grande, foi muito sacrificial essa luta para que Leon Denis permanecesse na divulgação, na propagação, no estudo desses fenômenos da doutrina espírita, mostrando que as obras de Kardec traziam um futuro melhor para todos os que buscam a verdade. E um dos seus guias disse: coragem, amigo, disse-lhe o espírito de Jeane, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar, jamais estarás sós. Meios ser-te-ão dados em tempo, para bem cumprires a tua obra. Olha que interessante. É um encorajamento. Nós não estamos sozinhos em momento algum. Especialmente quando nós temos uma causa nobre em nossa frente. Na casa espírita, nas igrejas, existem esses que estão sempre trazendo conforto e nos encorajando para permanecer firmes. Né? Jesus diz para nós lá no Evangelho: faça da tua parte, que o céu te ajudará. Busca e acharás. É isso que eu falo? E nós então temos que entender a profundidade das palavras do Cristo. Não é? Em 2 de novembro, dia de finados de 1882, um evento de capital importância produziu-se na sua vida. A manifestação pela primeira vez daquele espírito que, durante meio século, haveria de ser o seu guia, o seu melhor amigo, seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Deve ser maravilhoso, né? Ter um merecimento, porque é um mérito quando a pessoa consegue receber a visita de um espírito de luz e dizendo: você não está sozinho, né? Estou com você. Começa a ter mais interação com esse plano superior, porque foi através do seu esforço, da sua perseverança, essa busca, essa certeza que ele já trazia, né? E Jerônimo de Praga, quem foi? Ele foi até santificado pela igreja, mas ele era um discípulo de Jan Hus. Jan Hus nasceu entre os anos de 1369 até 1373. Essa é a notícia que se tem, pelo menos na internet, viu, gente? Esse Jan Hus, ele faleceu em Constância, a 6 de julho de 1415. Ele foi um pensador e reformador religioso tcheco. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Olha que interessante que está esse contexto aqui das informações. Jerônimo de Praga, guia espiritual de Leon Denis. Ele era discípulo, quando ele esteve aqui encarnado, foi discípulo de Jan Hus. Jan Hus foi esse pesquisador e reformador do pensamento religioso. Veja como que a providência divina vem trabalhando ao longo da história da humanidade para clarear nossos caminhos, né? Então, ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Seus seguidores foram conhecidos como os hussistas. Jan Hus foi executado. Sabe como? Queimado vivo, por causa de defender esse pensamento, essas ideias, essa reforma religiosa.
Olha aí, foi queimado vivo e morreu cantando o cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Maravilhoso isso aí, né? Mas para ele, lá na hora, porque estava sustentando ele para passar por aquela prova no último instante da sua existência, não foi fácil. Foi realmente Jesus, filho de Davi, que estava sustentando ele, vocês acham? E nós vamos ver depois que Ian Hus, segundo os estudiosos da doutrina, confirmaram que Ian Hus foi uma das reencarnações de Allan Kardec. Ele deu início ao protestantismo, aquela reforma protestante que houve quando a igreja estava no auge, né, fazendo todas as barbaridades com os homens, com a humanidade, que todos nós conhecemos, ou se quem não conhece, é só digitar lá na internet, no Google, reforma protestante, ou protestantismo. Então, esse Ian Hus foi o iniciador, da onde surgiu a ideia da reforma protestante. E se não tivesse existido a reforma protestante, o que seria das igrejas que nós temos hoje, trazendo o evangelho com mais clareza, especialmente a doutrina espírita? Podemos dizer que não existiria doutrina espírita. Então, é aquele movimento que os missionários do Cristo vão percebendo a necessidade da humanidade e vão se empenhando. Ian Hus morreu queimado. Olha para vocês verem como é que é as coisas. Morreu queimado. Aquela atitude dos poderosos da época chamou a atenção de muitos que estavam sendo chamados para esse conceito de reforma religiosa, porque eles também não estavam aceitando os métodos que a igreja estava usando, né? E naquele momento, então, ele é queimado e muitos se ajuntaram nesse movimento, até que veio Martinho Lutero e conseguiu enfrentar com toda a força dos seus espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados, com aquela força do bem maior, para mostrar onde estava o erro, onde estava a ignorância, onde estava a malícia, a maldade, a crueldade do ser humano. Como nós lembramos do Evangelho de Jesus, quando ele diz: a nossa luta não é contra o pecador, é contra o pecado. A luta não é contra o crime, não é contra o criminoso, é contra o crime. Então nós temos que trabalhar para que a luz venha à tona, para dissipar a ignorância da humanidade, para que nós possamos chegar ao plano de regeneração. Nós temos que fazer da nossa parte, senão nós não vamos chegar lá. E através da reforma que foi um marco na humanidade, a reforma protestante, né? E nós vamos ver que depois que veio a doutrina espírita, Kardec também foi queimado, não foi? Ou não? Não, Kardec não foi. Quem foi queimado foi as ideias que Kardec trouxe. Lá no passado eles queimaram o homem achando que ia queimar a ideia, né? E agora eles queimaram os livros achando que ia queimar a ideia. Foi um ato menos grave, né? Porque queimar um ser vivo e queimar o livro, né? Pode queimar a biblioteca do mundo inteiro, como diz Kardec. Queime-se todos os livros. E a ideia vai permanecer. Estão observando como é que a espiritualidade trabalha junto de nós, na nossa ignorância, na nossa perversidade? E assim vem vindo a transformação gradativa da humanidade. Aos poucos nós vamos entendendo, os horizontes vão se alargando. Desculpem. Aos poucos os horizontes vão se alargando, de acordo com o que nós vamos buscando, para nos libertar da ignorância. Então a luta
primeiramente deve ser dentro de nós, com aquilo que nós trazemos de imperfeição, de ignorância, de falta de conhecimento. Né? Todo o mal da humanidade procede da nossa ignorância e do nosso comodismo, da nossa perseverança no mal, da nossa cristalização nas ideias inferiores. Não é assim? E a partir de 1910, a visão de Leon Denis foi dia a dia enfraquecendo. A operação que ele tinha feito quase não resolveu o seu problema, né? Mas suportava com muita coragem, com muita resignação, porque todo missionário é isso aí. Não reclama, trabalha, oferece tudo de si, até as suas forças, até os seus limites, não é isso? Secretárias ocasionais procuraram substituí-lo no tocante à escrita, porque sua vista não permitia. Mas ele tinha uma dificuldade, porque precisava de rever, corrigir as edições e livros que estão sendo escritos novamente, né? Mas ele superou tudo, graças ao seu espírito de ordem e à sua incomparável memória. Superava todos os contratempos, né? Após a Primeira Grande Guerra, aprendeu o braille, aquela leitura através do tato, né? O que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito, pois nessa época da sua vida estava, por assim dizer, quase certo. Então, realmente, para manter um padrão de trabalho nesse nível, com as obras que ele escreveu, quantas obras que nós temos aí de Leon Denis que precisamos de aprofundar mais. Não é somente uma obra a mais, é o desenvolvimento do raciocínio da doutrina espírita, da filosofia espírita. E muitos de uma forma muito poética. Temos que nos empenhar, né? Porque são inúmeras obras. Fazer um levantamento, qual é a obra que eu estou precisando no momento, aquilo que está vindo de encontro com as minhas necessidades, aquilo que vai apaziguar meu espírito de busca, né? Então, gente, eu estou me perdido nas horas, desculpa. 35 minutos. Falta quanto? 15? Ah, então tá bom. Eu fiquei meio perdido. Leon Denis foi considerado o consolidador do Espiritismo. Não foi apenas o continuador de Allan Kardec, como geralmente se pensa. Denis tinha uma missão quase tão grandiosa quanto a do codificador. Cabia-lhe desenvolver os estudos doutrinários, continuar as pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-la nas primeiras décadas do século. Então nós observamos tudo isso aí na sua história. E vou confessar para vocês, eu só fiquei mais a par da realidade agora, senhor. Eu não estava bem a par disso não, viu? Por isso que eu já pedi antes que me perdoa a minha fragilidade, a minha imperfeição nessa colocação. A sua bibliografia é bastante vasta e composta de obras monumentais que enriquecem as bibliotecas espíritas. Deve-se a ele a oportunidade ímpar que os espíritas tiveram de ver ampliados novos ângulos do aspecto filosófico da doutrina espírita. Novos ângulos do aspecto filosófico. Perceberam o alcance das palavras? Porque cada um de nós temos um entendimento sobre as questões religiosas, questões da vida, filosofia de vida, cultura. Então, cada pensador, cada missionário desenvolve o seu raciocínio.
Por isso é que uns gostam mais de Divaldo, outros gostam mais de Chico, cada um tem a sua preferência, porque é aquilo que chama, aquilo que vai de encontro com as suas necessidades. E esses ângulos que são desenvolvidos por Leon Denis abrangem a maioria dos estudantes da doutrina espírita, porque é o desenvolvimento, o desenrolar do pensamento da doutrina de Kardec, né? Pois suas obras, de um modo geral, focalizam numerosos problemas que assolam os homens e também a sempre momentosa questão da sobrevivência da alma humana em seu laborioso processo evolutivo. Olha só. Então, é isso aí e muito mais. Agora, tem um detalhe aqui que eu vou pedir licença, porque isso aqui é uma coisa que às vezes muita gente vai até querer contestar, né? Leon Denis foi um patriota. Aí muito fala assim, mas patriota eu também sou, hein? Patriota para defender a sua pátria. Não, mas tem muita gente que defende a pátria. Sim, mas quando um país está em iminência de guerra com outro país ou com outros países, são recrutados aqueles que estão alistados para defender a pátria nos seus exércitos, não é? E muitos vão obrigados, porque são obrigados, não escolheram ir, concorda? Muitos vão a contragosto, temendo a morte ou qualquer coisa assim. Mas Leon Denis estava dispensado de ir para a guerra. Por quê? A sua visão já estava bem decadente logo na mocidade. Então, foi dispensado. Não precisava de ir para a guerra. Mas ele fez questão de ir. Né? Fez questão de ir e dar o seu testemunho. Aí você diz assim, mas Leon Denis empunhou as armas? Lutou contra outro ser humano? Atirou contra o seu próximo? Vamos ver. Logo após as desastrosas batalhas do começo da guerra, o governo recomendou ao recrutamento de soldados nos departamentos que ainda não estavam ameaçados pela invasão alemã. Leon Denis juntou-se a La Rochelle, aos jovens solteiros do 26º Corpo do Exército em formação. Foi logo promovido a sargento. Por que foi promovido a sargento? Fica a resposta para cada um. No 1º Batalhão da 1ª Legião da Guarda, mobilizada em... Esse nome aqui é meio esquisito, mas vou tentar. Indre-Leloy. Faz de conta que eu dei conta de livro, gente. Depois subiu rapidamente de posto, como se tivesse já executado a sua profissão. Foi promovido a sargento e já subiu de posto logo, como se tivesse exercitado aquela profissão. Deu para perceber? Ele empunhou as armas ou não? Não quero criar polêmica, só estou abrindo a nossa mente para o que estamos na realidade, verificando os fatos, a lógica, para que nós possamos aprender com esses que abriram caminho na doutrina espírita para iluminar nossos passos. Porque não é só com as flores é que nós vamos construir a nossa estrada. Olha o que ele diz aqui. Em 15 dias, aprendi o manejo das armas e as instruções do pelotão, de modo a servir de instrutor para os quadros de meu batalhão. Ele era comandante, tá? Comandava um batalhão. Instrutor para os quadros de meu batalhão. Dentro de 6 meses passei a sargento, tornei-me sucessivamente suboficial, subtenente e continuaria sendo promovido, se a paz não tivesse sobrevivido. Precisa de mais comentário? Cada um tira a sua conclusão. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar esse lance aqui.
Vai me falando aí. Meu querido. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta que Kardec faz? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por quê? Nós estamos vendo a maldade em toda parte até hoje ou foi só na época de Kardec? A perversidade, aqueles supostos justiceiros encobertos numa capa, querendo fazer a sua justiça, entre aspas, estamos vendo isso aí ou não? Não quero criar polêmica, desculpa. Então os espíritos respondem. Não, primeiramente, o que é sobrepujar? Vencer, dominar, né? Superar o seu opositor. Então, sobrepujar é isso aí, que os maus sempre fizeram até hoje. Resposta dos espíritos: por fraqueza destes. Fraqueza de quem? De quem? Os bons são tímidos. Fraqueza dos bons. Alguém aqui se considera bom, seguidor da verdade? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quem? Nós. Eu me julgo como tentando ser bom, pelo menos. Hoje. Quando esses o quiserem, preponderarão. O que eles estão dizendo aqui para nós? Os espíritos respondendo a Kardec. O mal vai prevalecer ou o bem vai prevalecer? O plano de regeneração precisa do bem ou precisa do mal? Nós vamos chegar até lá através de quê? Então nós temos que nos colocar em guarda, analisar tudo que colocam nas nossas telinhas, de todas as formas e todas as informações, para nós saber separar o joio do trigo. É ou não é? Fazer da nossa parte. Mas então não vamos ter que usar de violência? Não usar de violência. Se for preciso, em últimos casos, pô, não tem outro jeito. Quer um exemplo? Capítulo 9 do Nosso Lar. Quem já leu o Nosso Lar? Leu, estudou? Capítulo 9. Eu vou resumir em poucas palavras, com as minhas palavras, porque eu fiquei meio embaraçado. Houve uma rebelião da maioria dos departamentos de Nosso Lar. Por motivo de quê? Uma certa época lá eles queriam que voltasse a alimentação mais substanciosa. Aqueles estômagos que estavam sempre acostumados com mesas lautas, fartura, carne à riveria e tudo mais, eles estavam exigindo que o ministério pudesse liberar para eles essa alimentação grosseira lá no plano espiritual, no nosso lar. Só não foi abalado por essa rebelião o ministério da união. Os outros todos foram abalados. Porque os espíritos vinham das esferas inferiores com essa necessidade. Gente, nós estamos aprendendo. Desencarnamos, nós não vamos nos transformar repentinamente. Vamos permanecer com essas necessidades que nós estamos ainda alimentando. Vamos que ter um policiamento, um trabalho, uma adaptação no plano espiritual. O nosso corpo espiritual guarda tudo aquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo, não é no nosso corpo físico. O nosso corpo físico é o resultado do que nós temos no nosso mundo íntimo, desculpe. É o resultado do que nós temos como plasma do perispírito. Então, no plano espiritual inferior ainda tem essas necessidades.
entre aspas, porque depois que se aprende a se policiar, a trabalhar com os recursos que a natureza oferece, que a misericórdia divina jamais deixou a faltar a ninguém, nós aprendemos que não precisamos de tudo isso, não é? Então o que acontece? Lisas diz a André Luiz: terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, o governador de nosso lar. O governador, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e depois de ouvir o nosso mais alto conselho, tem conselho tutelar, conselho disso, conselho daquilo, conselho militar e tudo mais, né? O mais alto conselho do plano espiritual, lá para eles, né? Mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou, porque o Ministério da Comunicação é o que resgatava os espíritos sofredores, não é? Penso eu, né? Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para o isolamento dos recalcitrantes. Calabouços, onde fica a parte mais baixa, não é? Desse ministério, os recalcitrantes, aqueles ferrenhos. Nós vamos conseguir, nós temos que conseguir. Nós estamos passando fome por causa desse cara aí, ó. Culpa dele. Depois que ele entrou lá, nós está passando fome, está passando necessidade. Começa a tocar fogo em tudo quanto é trem, né? Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade. O que é bateria elétrica? O que nós vemos aí em todas as casas onde tem cerca elétrica? Bateria elétrica. Se colocar a mão, torra, né? Mas essa aqui ainda tem uma coisinha a mais. Vamos ver aqui. Para a emissão de dardos magnéticos. O que é dardo magnético? O que é dardo? Hã? Fala. Um objeto que fere. Um objeto que mata se for preciso. É ou não é? Aí que nós vamos ver o X da questão. Para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Defesa comum é o bem geral da nação. Penso eu. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Então, gente, é isso que nós temos que entender. A companheira falou assim, a morte no plano espiritual. Houve um comentário de Carlos Bacelli que eu quero trazer aqui para vocês, que eu não encontrei, mas ele falou, que Lísias teve, aliás, André Luiz teve um questionamento de Lísias. Se esses dardos chegar a atingir um espírito, no plano espiritual, um desencarnado, chegar a pegar no perispírito dele, ele vai morrer? E agora? Vai morrer, Júlio? E Lísias responde. Para nós aqui, quando nós falamos que morremos, o que acontece? O que morre, gente? O corpo. O perispírito continua. Se afetar o perispírito, o que vai continuar? O espírito vai ficar num estado adormecido até ele ficar melhor preparado para uma nova oportunidade. Não é isso? Então, gente, desculpa a polêmica, desculpa as colocações. É assim que nós vamos aprender. O caminho é esse. Para nós chegarmos à regeneração, nós temos que estar atentos. Esses missionários aqui foram queimados, nós vimos aqui. Queimados vivos.
Os cristãos da idade do Cristo se ofereceram cantando, indo ao sacrifício, para mostrar onde está a verdade, onde está a justiça. Temos lá no livro dos Espíritos que a lei de justiça, amor e caridade, uma não existe sem a outra. E Kardec dá essa frase maravilhosa para nós: fora da caridade não há salvação. Mas eu quero lembrar aqui, fazer uma abertura para finalizar. Precisamos de estudar esse capítulo 9, porque tem detalhes ali. A paciência do governador, não foi de um momento para o outro que ele tomou essa decisão, não. A paciência que ele teve, ele procurou esclarecer, foi muitos detalhes para chegar a esse ponto aqui, não foi de um momento para o outro, viu, gente? Então vamos estudar melhor essa obra, para nós ficar mais bem instruídos, orientados, né? Vocês desculpem o meu embaraço, hein? Capaz da coisa. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o sorteio de 3 livros. E depois que terminar... desculpa, gente, a máscara, eu esqueci. Nós vamos fazer o sorteio de 3 livros. Depois da prece, na hora que a gente for tomar um lanche lá fora, vai ter os livros lá atrás. Quem quiser dar uma olhadinha, tá com preço acessível. E tem muito livro bom. Então, foram 111 pessoas. Eu vou colocar aqui para estar sorteando os 3. Fica de olho, gente, no número de vocês. Número 4, número 13 e o número 44. Ver as casas cheias novamente, realmente é muita emoção. Eu acho que todos estão sentindo, tá? Esse retorno. Eu gostaria de falar também um pouco sobre 2 fundinhos só, sobre a área de atendimento espiritual, que é a área que a gente faz parte, eu e o Nival, da Aliança Municipal Espírita, junto ao CRE. Às vezes a gente não tem entendido muito bem o que é atendimento espiritual no centro espírita. Imaginamos que atendimento espiritual é só na mediunidade, no passe. Então nós aprendemos que atendimento espiritual na casa espírita é recepção, é apoio fraterno, é o passe, é a palestra pública, tudo o que acontece na casa espírita, e principalmente alguma coisa que nós temos esquecido. Eu não vou cometer a garra de perguntar quem faz, quem não faz, mas lembrar que é muito importante a área de atendimento espiritual está
em campanha para a implantação do Evangelho no lar. Eu não tenho coragem de perguntar se todo mundo está fazendo, mas quem não está, por favor, comece. Houve uma pesquisa em Minas Gerais, apenas 3.000 pessoas responderam que faz o culto no lar. E o nosso irmão, que eu me esqueci o nome agora, parece que é Evaldo, eu esqueci o nome dele. É Evaldo, né? Ele falou que são 3.000 soldados, no mínimo, do Cristo. Façamos nós em casa o culto no lar. E quem faz, incentiva o vizinho do lado, convida um, convida o outro, porque é as defesas que o Nivaldo falou aqui, que a gente coloca na nossa casa. É importante fazer isso. Às vezes a gente esquece, chega alguém, não deixar de realizar o culto no lar, porque é a nossa defesa para o nosso lar. E quem não está fazendo, comece. Quem já está fazendo, mais firmeza ainda. Certo, gente? E a gente está também informando que neste domingo, Dia do Trabalhador, tem trabalho na Casa Espírita, um estudo de capacitação do passe que nós vamos realizar, porque é difícil trazer gente de fora para fazer os estudos para nós. Mas a gente senta, conversa com tudo que é trazido para nós. Então, nesse domingo, Dia do Trabalho, haverá um trabalho de capacitação de trabalhadores às 15 horas aqui na casa. Quem se interessar, estamos realizando a nível da casa, mas se alguém em outra casa, se tiver alguém interessado, tem pessoas que já fez com a gente esse encontro de capacitação de trabalhadores na área do passe. Será muito bem-vindo, domingo, dia 1º, às 15 horas da tarde. Dia do Trabalhador, vamos formar trabalhadores. Eu convido todos nesse momento, a pensarmos no irmão Bezerra de Vinícius, que ele possa levar o nosso pedido a Jesus. Por favor, se pudesse unir a luz, por favor. Eu devia estar me lembrando que para amanhã, às 19h30, lá no Prêmio Espírita São Luís, a nossa companheira tão querida, Rosa Paiva, estará falando sobre Kardec e o Livro dos Espíritos, não é isso? Todos estão convidados. Vamos fechar por um instante os olhos. Lembra daquele discípulo humilde, 13º, como o Roberto falou. Vamos lembrar de Leão Denis. E vamos lembrar do nosso querido Chico, Kardec, que, vibrando nessa sintonia com eles possam levar até o Cristo o nosso pedido, o nosso socorro, em favor de nós encarnados, e em favor também dos irmãos que se encontram na pátria espiritual, fortalecendo as famílias, principalmente aqueles que deixaram a terra nos últimos dias, na sua adaptação. Rogamos também amparo e proteção para os familiares, que Jesus esteja com eles no momento mais íntimo, mais duro, que possa também amparar os aniversariantes no dia de hoje. Senhor, no silêncio desta prece venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Eu quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Eu quero ser alegre, paciente, tolerante e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos, Senhor, assim como tu mesmo os vê. E sendo assim, ver em cada um de meus irmãos somente o bem. Feche meus ouvidos a toda a calúnia. Guardai-me a língua de toda maldade. Que só de bênçãos
se encha o meu ser, e todos aqueles que aproximarem-se de nós, dessa casa, dessa semana espírita, das nossas casas espíritas, possam, Jesus, sentir a tua presença. E nós, Senhor, não venhamos te ofender, te magoar, ferir-te. Ao contrário, sim, possamos revelar-te a todos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens, mulheres, aos jovens e às crianças, que possuem em seus corações boa vontade para com Deus. E o irmão Bezerra de Menezes, através dessa jarra de cristal lilás, está colocando nas águas, em seu filtro, em suas mãos, em seu campo fluídico, seu campo que compõe o nosso corpo de 60% de água, colocando em nós essas vibrações para curar o espírito, para curar aquele que você está pensando agora, para levar essa vibração àquela pessoa que está acamada, doente, enferma. Que a tua paz, Jesus, fique conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.